Boa noite, irmãos. Mais um dos nossos estudos nós estamos começando neste momento. Nós vamos orar ao nosso Deus e dar continuidade a este estudo. Obrigado, nosso Deus, por este momento em que o Senhor está conosco. Pedimos que o Senhor nos ilumine com o entendimento do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender e aplicar a Tua Palavra nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler os versos aí de 12 até o final do capítulo, até o verso 21. Verso 12, como nós já mencionamos, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos lá então, o verso 12. É o último verso do assunto anterior e eu coloquei aqui para que nós possamos perceber esta transição para o final da carta, para as observações finais do apóstolo João. Como já citamos, ele estava falando de quem é filho de Deus, quem é nascido de Deus, e ele estava falando que o testemunho que nós temos é o testemunho do próprio Deus, da água, do sangue. Lembram-se o ministério de Jesus para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos então da parte dele esta vida eterna. Então no verso 12, João fecha o assunto dizendo: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ele está falando, é claro, de vida eterna. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Quem abriu seu coração, permitiu a entrada de Jesus para habitar nele,
para ser seu Senhor, este tem Jesus, este tem a vida eterna, porque o próprio Jesus Cristo vai voltar para nos levar para estarmos com Ele eternamente, onde Ele estiver. Por isto, vida eterna. Nosso espírito é imortal. Jamais será destruído. Jamais a vida do nosso próprio espírito terá fim. Esse corpo, sim, e no final será totalmente transformado na ressurreição. O espírito, ele é imortal. Então, o que João diz aqui é que vida só no Filho, em ninguém mais, em nenhum outro há salvação. Nem em obras, nem em qualquer ídolo ou santo, vida eterna só no Filho de Deus, aquele que foi autorizado por Deus, aquele que atendeu à justiça de Deus no sentido de sermos perdoados, sermos justificados, porque Ele pagou para que conquistássemos esta vida eterna. Em outras palavras, na verdade, em resumo, Ele conquistou para nós a vida eterna. Por isto que nele nós temos vida e somente nele. Então agora João parte para o final, verso 13, ele diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então olha aí, verso 13, João, aquilo que nós vimos na introdução, ele está deixando bem claro aqui como um dos seus propósitos, ele colocando no final da carta. Escrevi-lhes estas coisas, e a quem ele escreveu? A vocês que creem no nome do Filho de Deus, ao crente em Jesus Cristo, aquele que entregou sua vida a Jesus. Esta carta foi escrita a nós. Ele escreveu primeiramente àqueles do seu tempo que enfrentavam dificuldades com os gnósticos, que combatiam a sua fé, tentavam derrotá-los, tentavam desvirtuar-lhes do verdadeiro ensino que nós temos nas Escrituras acerca de Jesus. Então João, ele escreve para que nós saibamos que temos a vida eterna, propósito da sua carta. 1, combater os gnósticos. 2, nos dar essa certeza. Aqui ele escreveu então, aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus. Mas de repente esse é até um bom estudo para fazermos com quem não tem a Cristo. Porque temos como explicar o evangelho de salvação aqui também. Mas o propósito de João inicial é este: combater os gnósticos, e aqui, de forma específica, no verso 13, ele diz: eu quero que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês precisam ter certeza que têm a vida eterna. Eu não consigo muito entender como algumas igrejas ensinam que nós não temos condições de ter a vida eterna, porque nós temos que permanecer firmes até o fim para termos a vida eterna. E aí nós sabemos que somos instáveis, mas quem nos garante a firmeza e a vida eterna é o próprio Jesus. É Ele quem nos garante. E João diz aqui, por isso eu escrevo isso a vocês, um dos propósitos dessa carta, dar aos leitores a certeza da vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. E aí então, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, João diz aí, a confiança que nós temos em Deus, ou seja, estarmos certos, de termos certeza. Qual é
esta confiança, esta certeza. Em Cristo nós temos a vida eterna. Nós pertencemos a Cristo. E por pertencermos a Ele, por sermos, mais uma vez usando a figura do próprio Jesus em João capítulo 15, por sermos ramo enxertado na videira, temos vida nele, temos a vida eterna. Mais uma vez citando João 15, 7. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem e lhes será concedido, lhes será feito. Então, percebam a conexão do que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 15, especificamente verso 7, mas toda aquela primeira parte do capítulo 15, e o que o próprio João apóstolo diz aqui nesta primeira carta. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Ora, nós vimos anteriormente. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Bem, vocês sabem que têm a vida eterna. Então, o que acontece? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Estamos ligados na videira, somos ramos. Nós partilhamos da vida do Filho. Então, isso está muito ligado à oração. Lá no verso 7, Jesus fala: ligados a mim, vocês podem pedir o que quiserem. Se vocês permanecerem em mim, vocês podem pedir o que quiserem. Por que, se permanecerem em mim, vocês podem pedir o que quiserem? Porque permanecendo em mim, vocês vão estar permanecendo na minha vontade. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, numa de suas cartas, ele fala: nós temos a mente de Cristo. Então, o próprio Jesus, ele nos transmite a sua vontade. Nós sabemos qual que é a sua vontade. E se somos participantes da sua vida, porque ele nos transmite da sua vida, então a vontade dele vai ser a nossa vontade. Ora, se a vontade dele é a nossa vontade, aquilo que nós quisermos vai estar em consonância com a vontade de Deus. Então ele diz: esta é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Esta é a certeza, a convicção. Nós estamos certos disso. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E João deixa bem claro aqui: de acordo com a sua vontade. Por quê? Vamos repetir tudo de novo? Estamos ligados na videira. A vontade do Pai é a nossa vontade. Que tipo de oração Deus ouve, então? Uma das respostas para esta pergunta, que tipo de oração Deus ouve, é aquela oração que esteja de acordo com a sua vontade. Sua vontade tem a ver com o seu propósito. Qual que é a vontade de Deus? Aquilo que atende o seu propósito. Se não atende o propósito de Deus, não é sua vontade. Nossa oração vai ser oração diante de Deus, que vai coincidir com a sua vontade, quando nós estivermos assim, bem ajustados ao seu propósito. Aí, nesse sentido, não tem como nossas orações não serem atendidas. Ainda continuando aí no verso 14, outra resposta a respeito da oração, que nós temos certeza, temos confiança que Deus ouve. 1 João 3, versos 22 e 23. Versos 22 e 23 de 1 João 3, nós já estudamos isto. Ele diz lá: recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Esse é o verso 22. Verso 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele
nos amou, como Ele nos ordenou. Mandamento, amar, propósito de Deus. Temos Jesus, temos a vida, cumprimos os seus mandamentos e gostamos, inclusive, de cumpri-los, e seus mandamentos não são pesados. Lembram-se, na semana passada. E nós amamos-nos uns aos outros como Ele nos ordenou. Olha, nos ordenou mandamento. Nos amamos uns aos outros, inclusive porque o amor está derramado nos nossos corações. Temos a capacidade de fazer isso, capacidade no Espírito. Então vamos ficar, falando em torno sempre do mesmo assunto, porque há várias formas de abordar aqui o mesmo ensino. Então temos essa confiança de orações atendidas por causa disso. Deus tem prazer em atender aos seus filhos, aqueles que ligados no ramo, aliás, aquele ramo que ligado no tronco, ligado na videira, vai ter da videira vida transmitida a ele. Verso 15, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ora, se nós sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, primeiro, nós já pedimos porque nossa vontade está de acordo com a dele. O que temos pedido é da vontade de Deus o que temos pedido? Então vamos receber. Está dentro do propósito de Deus? Então vamos receber. Não está no propósito de Deus? De alguma forma ele nos vai dar entendimento acerca da oração que nós devemos orar. É inclusive por isso que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes nós precisamos das coisas e o Espírito Santo intercede por nós. Estamos ligados na videira, a misericórdia e o amor de Deus, sua compaixão nos cobrem. Sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos então que temos o que dele pedimos. Ouve em tudo o que pedimos, segundo as condições do verso anterior. Temos o que dele pedimos, quando cumprimos as condições acima. Então, este verso ele é um complemento aí do verso 14. Vamos para o verso 16, caminhando para o final da primeira carta do estudo total aí de 1 João, verso 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore e Deus lhe dará vida. Então, primeira questão aqui. Se você presenciar o pecado de alguém, mas João diz aqui pecado que não leve à morte, então você deve orar e Deus lhe dará vida. Olha lá novamente que tipo de oração Deus não atende. Deus não atende oração de pecado que leva à morte, aqui já está falando. A outra oração ele atende, é uma oração segundo a vontade de Deus. Mas então aí nós vamos precisar entender o que é isso, que pecado que leva à morte, né? João vai continuar então falando. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Ele afirma aqui, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Ora, se há pecado que leve à morte, que leva à morte, leva à morte, porque assim Deus decretou. Está na justiça de Deus, para que ela seja cumprida. Então, nós salientamos isto, que tipo de oração Deus não atende?
aqui, de forma específica, sobre o que estamos falando. Deus não atende oração de pecado que leva à morte. Você está curioso para saber que pecado é esse que leva à morte? Verso 17. João vai continuar esclarecendo. Ele diz aqui primeiro de forma geral: toda injustiça é pecado. Toda vida vivida não de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a justiça de Deus colocada diante de nós para ser vivida. O que é a justiça de Deus nesse sentido? É o tipo de vida que nós levamos e que agrade a Deus. O cumprimento da justiça de Deus nas nossas vidas é vivermos de acordo com os princípios ensinados por Jesus. Os princípios bíblicos que inclusive temos desde o Antigo Testamento. Então, João diz, toda injustiça é pecado, ou seja, tudo que transgrida aos princípios ensinados por Jesus, tudo que não vá de acordo, tudo que não concorde com os princípios ensinados por Jesus, com a lei de Deus, com os mandamentos para nós. Está falando aqui em termos de princípios morais, questões relacionadas a certo e errado. Toda injustiça é pecado. Mas há pecado que não leva à morte. Então, João antes fala aí. Injustiça. Vida não vivida de acordo com a justiça de Deus. Atitudes que contrariem a justiça de Deus. Então, se alguém tem atitudes que contrariem a justiça de Deus, João está falando, essa pessoa está cometendo pecado. Você pode orar por ela, mas se for pecado que não leva à morte. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. A primeira parte deste capítulo 5, logo no seu início, no primeiro versículo, trata deste assunto. Nós lemos lá no primeiro verso do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado, ama também o Filho. Ou aqueles que foram gerados de Deus. Aqui. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que recebeu Jesus, todo aquele que ama a Deus, todo aquele que ama ao Filho. O que diz aqui João? Aquele que nasceu de Deus o protege, ou seja, Jesus o protege, o Filho gerado eternamente de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então, João já está explicando qual é o pecado pelo qual nós não devemos orar, que gera a morte. O nascido de Deus, ele não vive pecando, ele não vive no pecado, ele não está no pecado, não é dominado pelo pecado. Inclusive, quando peca, se entristece, e quando se entristece, busca Deus para se acertar com o Pai. Arrependido, pede perdão, conserta a situação e segue no seu caminho de justiça, a justiça de Deus. Então sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não é dominado pelo pecado. Aquele que nasceu de Deus, ou seja, Jesus, Filho de Deus, o protege. Jesus protege aquele que é nascido de Deus. Jesus protege a você.
Jesus protege a mim. Lembre-se mais uma vez, Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque o Espírito Santo intercede por nós nas nossas orações. Quando nós não sabemos como orar, o que Ele faz? Com gemidos inexprimíveis, Ele nos ajuda nas nossas orações perante o Pai. Como Jesus protege aquele que é nascido de Deus, então o que acontece? O maligno não o atinge. O maligno anda nos atingindo? Precisamos examinar nossas vidas. O que está acontecendo? Porque a palavra de Deus diz que Jesus protege o Filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, aquele que recebeu o Filho. O maligno não atinge. Por que medo do maligno? Se você anda de acordo com a justiça de Deus, e este é um dos indícios, já falamos sobre várias características daquele que pertence a Deus, mas se você anda de acordo com a justiça de Deus, está bem claro que você pertence a Ele. Então João está explicando aos pouquinhos essa questão do pecado que é para a morte. Verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo está sob o poder do maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está deitado no maligno. Então, qual que é a distinção entre o justo e o injusto? Entre o que anda de acordo com a justiça de Deus e aquele que comete injustiça e que é dominado por uma vida de cometimento de injustiça. Distinção entre justo e injusto, puro e impuro, piedoso e ímpio, salvo e perdido. O salvo é de Deus. O maligno não lhe toca. O não salvo está sob o poder do maligno. O não salvo sequer entende as coisas de Deus, elas não lhe são discernidas porque são espirituais. Somos de Deus. O mundo está sob o poder do maligno. Duas condições totalmente opostas. E só existem essas duas para o ser humano. Ou ele é de Deus, ou ele não é de Deus. E quando ele não é de Deus, ele está sob o poder, o domínio do maligno. Seja esse um domínio bem ativo em termos de manifestações até terríveis, como o caso daqueles que são possuídos por demônios, ou seja, o domínio, vamos falar assim, entre aspas, mais pacífico, que aparentemente não faz mal a ninguém, que é manso, que dá sugestões, inclusive sutis, para que nós também sejamos desencaminhados. Mas é dominado pelo maligno. Suas atitudes, suas palavras, sua vida moral ou de imoralidade, dominada pelo maligno. Verso 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. E é por isso mesmo, né? Acabamos de falar que aquele que não é de Deus não discerne as coisas espirituais, não entende. Nós entendemos por quê? Porque o Filho de Deus veio e nos deu entendimento.
para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Ora, se existe alguém que é o verdadeiro, existe o que não é verdadeiro. Nós recebemos do Filho de Deus entendimento para que nós o conheçamos. João diz, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Então, nós estamos em Deus, nós estamos em Jesus, o verdadeiro. De forma bem expressa aqui, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Ele nos deu entendimento acerca de si mesmo. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Claro, o verdadeiro, tanto o Pai como o Filho, eu e o Pai somos um. Sabemos o nosso Deus trino, porque Jesus falou, eu vou enviar o outro conselheiro, o outro consolador, portanto, verdadeiro com o Pai e com o Filho. Então o verso aqui, ele, quando fala de verdadeiro, ele se refere ao Pai e ao Filho. Por isso João, inclusive, cita Jesus aqui também e cita Deus, para que nós entendamos da mesma forma. Jesus é Deus. Então, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vida eterna não é Jesus, vida eterna não é ter Jesus, não foi Ele que adquiriu a vida eterna para nós, como falamos no princípio do nosso estudo de hoje. Então é assim. O verso 21, ele, de uma forma assim bem abrupta, João vai terminar essa carta. Ele vai falar no verso 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. E termina. Termina a sua carta. Ele diz, guardem-se, evitem, protejam-se. O que nós percebemos aqui então? Que aquilo que nós lemos de João falando sobre o pecado que leva à morte e o pecado que não leva à morte. Esse verso 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Então o que nós vemos aqui? Nós fomos até o final da carta e João não fala mais nada sobre ele. É possível que isso já estivesse claro para os leitores de sua carta, por isso João não gasta mais tempo falando sobre este pecado que leva à morte. Então, o que nós temos de fazer aqui para entender o que João escreve? Ir à palavra de Deus, entender com base nos registros que nós temos aqui. Consultamos os estudiosos da palavra da Bíblia para ver se temos uma resposta para os nossos dias. Algumas coisas nós sabemos aqui. Que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Então poderíamos dizer, orar por alguém que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo é orar contra um pecado que leva à morte, morte eterna. Então, talvez esta seja uma resposta. Aqui nós vamos ficar no campo das possibilidades. E eu fui lendo todos os versos até chegar no verso 21 para que percebêssemos nesse estudo que João não volta mais ao assunto, ele apenas fala, não ore por pecado que leva à morte. Agora,
blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado que não tem perdão, portanto a pessoa está perdida eternamente. Muitos estudiosos dizem que é o quê? É rejeitar o próprio Filho. Quando você rejeita o que Jesus fez por você, Ele não lhe envia o Espírito Santo. Você está rejeitando o Espírito Santo porque não está, você não, né? A pessoa não está dando ouvidos ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lá na carta aos Hebreus nós lemos: se vocês ouvirem a voz do Espírito, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Endurecer o coração, não deixar o Espírito Santo atuar, é rejeitar o Espírito, é rejeitar o próprio Jesus. Ora, quem não aceita Jesus, como pode ter a vida eterna? Então esta é uma possibilidade. Mas pode ser que João esteja falando de morte, mas não morte eterna. De repente, morte física. E é aí que nós vamos levantando as possibilidades. Então nós temos, por exemplo, aqui, no comentário da NVI, Bíblia da Nova Versão Internacional, mas a Bíblia de Estudo, NVI. O que nós temos de comentário aqui na NVI? Ele diz que os versos 16 e 17 ilustram o tipo de petição ao qual podemos ter certeza que Deus atenderá. Já falamos sobre isso, aquela que esteja de acordo com o propósito de Deus. Agora, pecado que leva à morte. No contexto dessa carta dirigida contra os ensinos gnósticos, lembrem-se do outro propósito do ensino da carta. Os gnósticos faziam o quê? Negavam a encarnação de Jesus, portanto a vinda dele ao mundo como filho, e repudiavam todos os refreios morais, ou seja, eles ignoravam os princípios bíblicos, a justiça de Deus. Ora, pecado que gera a morte, pecado que leva à morte, segundo o comentário aqui do estudo na NVI, por causa do contexto de João, era o pecado, por exemplo, dos gnósticos. Eles rejeitavam Jesus e percebam que, de uma certa forma, leva àquela primeira hipótese, porque quem rejeita Jesus rejeita o Espírito Santo. Embora haja algumas outras posições relacionadas à rejeição do Espírito Santo, vamos ficar só com esta aqui, senão nós nos estendemos mais e fugimos um pouco do assunto aqui do pecado que leva à morte. Então, o que os comentaristas da NVI dizem aqui, no contexto de João, que está prevenindo a igreja contra os gnósticos, esse seria o pecado que leva à morte. É uma carta dirigida contra os ensinos gnósticos, que rejeitavam Jesus, diziam que ele não veio em carne. João o tempo todo fala, ele veio em carne. Ele não. Eles rejeitavam a encarnação, negavam a encarnação e, por conseguinte, falavam, não, a matéria ela é má. A matéria é má, o espírito é totalmente bom, então, já que a matéria é má, não tem problema nenhum cometer qualquer imoralidade. Esse era o ensino deles. Então João fala, não orem a favor dos gnósticos que continuam, que persistem nesse ensino, que persistem rejeitando a Cristo. Este pecado é para a morte. Ele gera a morte. Inclusive, né, ele não leva a vida, ele leva a morte, ele prega a morte eterna até. Então, o pecado que leva à morte se refere à negação inflexível e persistente da verdade. Imaginem alguém que tem uma vida de pecado, que seja inflexível, totalmente contra Deus. Esta pessoa,
ela se enquadra lá naquela descrição de Paulo na sua primeira carta, aliás, no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos. A pessoa rejeita Deus de tal forma que chega a um ponto de praticamente ser impossível ela se voltar para Deus, porque ela já se posicionou contra. Então, são posições difíceis que são levantadas em relação a pessoas que cada vez mais se distanciam da vida eterna, porque Deus, ele nos dá a opção e estas pessoas cada vez mais rejeitam dizer sim. Os gnósticos estão mais ou menos nesta condição por causa do tipo de ensino que eles espalhavam e da rejeição que eles faziam ao Filho de Deus, a Jesus. E rejeitar a Jesus é rejeitar a vida eterna, é rejeitar a salvação. Quem rejeita a salvação e ainda ensina contra ela está cometendo pecado que leva à morte. Então, esta é uma das opiniões aí. Esse tipo de pecado sem arrependimento leva à morte espiritual. E aí não é nem morte física mesmo, é morte espiritual. Percebam, a pessoa que persiste e não se arrepende, pecado que leva à morte. Não adianta orar por alguém que fala não me arrependo. Nós oramos para que Deus toque no coração dela. Mas, inclusive, aquela pessoa que está no leito de morte e dizendo não, tem o que mais para orar por essa pessoa? Não? Ela está rejeitando, deliberadamente rejeitando. Bom, esse tipo de pecado sem arrependimento leva à morte espiritual. Agora existe outra opinião, que se trata de algum pecado que resulte na morte física. Por isso falamos no início lá do comentário de morte física. Sustenta-se que se o crente continuar no pecado, agora relacionado a nós, crentes em Jesus Cristo, se o crente continuar no pecado, olha, nós não podemos viver de acordo com a injustiça, e sim de acordo com a justiça de Deus. E nós lemos antes que essa é a nossa característica. Nós não somos dominados pelo pecado. Nós falamos isto aqui nesse estudo. Agora, há uma posição de estudiosos que diz que se o crente continuar no pecado, Deus o condena, tirando-lhe a vida. A punição para esta pessoa é ser retirada deste mundo. Uma punição ali bem pontual, bem casual, porque essa pessoa tem a vida eterna, ela crê em Jesus. Então seria aí um pecado que leva à morte, que leva à morte física. A pessoa não quer consertar, o Espírito Santo está falando e ela não ouve. Ela está entristecendo e apagando, inclusive, o Espírito Santo. Ela pode estar causando escândalo, pode estar sendo pedra de tropeço. O que Deus faz? Recolhe, como as pessoas dizem. Não é uma boa forma de ser recolhido, né, irmãos? Mas existe, então, esta posição. Bem, voltei ao verso 16 para que nós não ficássemos sem respostas bíblicas, sem comentários bíblicos acerca daquilo que João não para trazer maiores esclarecimentos, muito provavelmente porque a igreja já conhecia, ele já deveria ter falado alguma coisa sobre isto a eles. Em qualquer desses casos, o pecado que não leva à morte é de natureza menos grave, ou seja, há pecado mais grave e pecado menos grave. Não é pecadão e pecadinho, pecado maior e pecado menor, como as pessoas dizem, porque se nós fôssemos comparar com a santidade de Deus, pecado é impureza, pecado é sempre uma afronta a Deus. Mas há pecados que causam menores prejuízos. Neste caso específico, o pecado leva à morte. Deus toma a devida providência. 1 Coríntios 11, verso 30, é um exemplo bíblico que nós podemos dar para fundamentar esta última posição, a da morte física, quando Deus recolhe alguém que não queira se arrepender, que persista no pecado, sendo
nova criatura. Então, 1 Coríntios 11:30 diz assim: por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. É um verso aí para ser citado como fundamento. Amém, irmãos? Terminamos aqui então mais este estudo e terminamos o estudo da primeira carta de João. Na próxima semana vamos estudar a segunda carta, já que estudamos a primeira, né? Então vamos até a terceira. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado pela atenção de todos. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por mais este estudo. Obrigado porque o Senhor nos alerta, o Senhor nos adverte, mas o Senhor também nos dá condições de viver de acordo com a tua justiça. Obrigado por cada um dos que participaram deste estudo. Esteja com cada um deles, Senhor Deus. Ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos. Deus a todos abençoe.